A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, no vídeo de hoje, gostaria de convidar vocês a ler João capítulo 9 comigo. A passagem onde diz que Jesus Cristo curou um cego de nascença. E essa passagem é maravilhosa, é incrível, porque no capítulo 8, Jesus faz uma maravilhosa declaração que deixa os fariseus alvoroçados. Eles ficam irados com o que Jesus fala. Olha só o que Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E essa declaração, esse testemunho de Jesus a respeito de si mesmo, fez com que os fariseus ficassem irados, porque eles não aceitavam as palavras de Jesus, e muito menos que Jesus fosse o Filho de Deus. E no capítulo 9, irmãos, essas palavras que Jesus declarou no capítulo 8 se tornam realidade na vida de um homem que era cego desde o seu nascimento. Ele nunca tinha visto a luz do dia, ele vivia nas trevas. E a declaração de Jesus de que ele é a luz do mundo se tornou realidade na vida deste homem, deste cego de nascença. Acompanhe comigo a leitura. João capítulo 9. O prefácio diz assim: a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os judeus acreditavam, baseado nas palavras de Deus, de que Deus poderia muito bem castigar um filho por causa dos pecados dos pais. E por isso eles fazem essa pergunta: Mestre, será que foi os pais dele que pecaram e Deus o castigou e fez com que ele nascesse cego? Ou será que foi ele que pecou? Mas como assim, irmãos? Se ele já nasceu cego, então que pecado ele poderia ter cometido para nascer cego? O pecado de Adão, a desobediência de Adão. Como está escrito, que por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, irmãos, todos nós, desde o nosso nascimento, mesmo que a gente não tenha praticado nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de erro, porque nascemos pequenos, não temos força para isso, mas já nascemos na condição de pecadores, inimigos de Deus, desde o nosso nascimento. E por isso os discípulos indagam Jesus com essa pergunta: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus pega e responde no versículo 3: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só, irmãos, que maravilhoso. Jesus falou: não foi por causa dos pecados dos pais dele, ou dele, que ele nasceu cego, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Muitas vezes Deus permite certas situações em nossas vidas para que, através daquilo, se manifeste a glória dele. E é exatamente por isso, irmãos, que não podemos murmurar. Não importa a situação que estamos vivendo, o quão complicado seja, devemos sempre crer no nosso Senhor, crer que tudo é para a honra e glória dele, acreditar que aquilo que estamos vivendo, isso que estamos passando, é para que se manifeste a glória de Deus e que ele seja exaltado, glorificado através de nossas vidas. Isso é maravilhoso. E continuando, diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele.
Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Veja só, irmãos, que maravilhoso! Jesus Cristo trouxe a visão para aquele homem, a visão que ele não tinha desde o seu nascimento. Ele nasceu cego, nunca tinha visto nada. E Jesus Cristo o curou. A glória de Deus se manifestou, a ponto das pessoas que o conheciam ficarem espantadas e até duvidarem se era ele mesmo. Será que é ele mesmo, aquele homem cego que pedia esmolas? Ele sempre foi cego e agora está aí, vendo, enxergando. Como é que pode isso? Irmãos, e se você parar para refletir, isso aconteceu conosco. Quando éramos inimigos de Deus, não queríamos nada com Deus, vivíamos aí uma vida de impiedades, de pecados. Só que Deus nos chamou em seu Filho Jesus Cristo, e as escamas que tinham nos nossos olhos, que nos impediam de ver o Rei Jesus, quando as escamas caíram e passamos a ver e enxergar a verdadeira luz, que é Jesus, muitos que nos conheciam antes falaram: uai, será que é fulano mesmo? Ele está tão mudado, tão diferente, vivia fazendo um monte de coisas erradas e hoje está aí, dizendo que é crente, vivendo uma vida certa, correta, dizendo ser filho de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com o cego. Ele era cego, nasceu cego. Todos que o conheciam viam ele sentado, pedindo esmolas. E quando o viram em pé, andando, enxergando, ficaram espantados. Como pode isso? Ontem mesmo ele estava aqui, pedindo esmolas, sem nada enxergar, e agora está aí vendo. E olha só o que diz, irmãos. No versículo 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Veja, irmãos, ele obedeceu à voz de Jesus e ele foi se lavar no tanque. E quando ele se lavou, imediatamente ele enxergou. A sua visão ficou boa. Só que ainda ele não tinha visto Jesus. E olha só o que diz. Levaram, pois, aos fariseus, os que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Olha só, irmãos, a lei judaica era cheia de regras, e uma das regras era que não se podia mexer com lodo no sábado, porque o sábado era sagrado, eles guardavam o sábado. Então não podia mexer com lodo no sábado. E por isso que eles ficaram irados e falaram que Jesus Cristo não era de Deus, porque ele fez lodo e aplicou nos olhos daquele cego, daquele homem. E por isso que eles ficaram: este homem não é de Deus, ele está quebrando uma regra, não se pode fazer lodo no sábado. Só que mesmo assim, mesmo eles acusando Jesus de ter quebrado a regra, de não ser de Deus, muitos outros refletiam: como é que esse homem pode ser pecador? Se ele faz tamanho milagres, tamanhos sinais, como é que ele pode ser pecador fazendo essas coisas? E por causa disso, houve uma grande confusão daqueles que acusavam Jesus porque falavam que Jesus quebrou a regra e mexeu com lodo no sábado, e aqueles que acreditavam que Jesus Cristo era de Deus, porque se não fosse de Deus, como é que ele poderia fazer tamanhos sinais? E continuando diz assim: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E olha só o que o homem respondeu, irmãos, o que o cego respondeu: que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Os judeus estavam incrédulos, que tiveram que chamar os pais do homem que era cego, para que eles depossem. Olha só o que diz no versículo 19. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos.
Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem, que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Olha só, irmãos, olha o ponto que estava chegando. A incredulidade dos fariseus. Falaram para ele, este homem é pecador. Então dê glória a Deus porque você foi curado por um homem que é pecador. E a resposta do cego, do que foi cego de nascença, é maravilhosa. Se ele é pecador, eu não sei. Porque ele ainda não tinha visto Jesus depois que ele foi curado. Então ele fala, se ele é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Só que mesmo com esse testemunho maravilhoso, os fariseus continuaram incrédulos. E repetiram de novo a mesma coisa, olha só. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu, já vos-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Olha, irmãos, essa sabedoria era Deus colocando na boca deste homem. Eu já falei para vocês como é que ele me curou. Por que vocês querem ouvir outra vez? Para ficarem aí acusando Jesus de ser pecador? Ou vocês querem ser discípulos dele? Porque eu já falei, eu já expliquei como eu fui curado. E vocês querem saber novamente, perguntam novamente. Querem ser discípulos dele? Olha a sabedoria que Deus colocou na boca desse homem para ele retrucar a incredulidade, a maldade dos fariseus. E continuando diz assim, então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha que testemunho maravilhoso, irmãos. O que fora cego, falando, testemunhando de Jesus Cristo. Ele não tinha visto Jesus Cristo ainda depois que ele foi curado. Mas mesmo assim, ele estava testemunhando sobre Jesus. E o que podemos entender e observar com tudo isso? De que a glória de Deus estava se manifestando através da vida daquele homem, do milagre que Jesus Cristo fez na vida dele, a ponto dele retrucar tudo aquilo que os fariseus falavam. Olha só, irmãos, um homem que nasceu cego, retrucando, fazendo com que os estudiosos, os fariseus, que interpretavam a lei, mas não da forma correta, e sim da maneira que eles queriam, ficarem irados. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Os estudiosos da lei, os fariseus, não puderam vencer nos argumentos aquele que fora cego desde o seu nascimento, que não tinha estudo nenhum. Por quê? Porque era Deus que estava falando através daquele homem. A sabedoria daquele homem para retrucar os fariseus era Deus que estava dando. Era Deus que estava testemunhando sobre Jesus Cristo pela vida daquele homem. E olha só o que diz, irmãos. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Olha que maravilhoso, irmãos. Esse homem ainda não tinha visto Jesus. Por isso, quando os fariseus perguntam para ele, quem te curou? Ele responde, foi um homem de Deus, foi um profeta. Ele ainda não tinha visto Jesus. Jesus Cristo ainda não tinha se revelado a ele. E quando Jesus Cristo soube que aquele homem foi expulso da sinagoga,
Jesus Cristo foi até ele, se revelar a ele. E quando Jesus Cristo se revelou a ele, o que ele fez, irmãos? Olha só o que diz. Olha só. Ele o adorou. Jesus Cristo se revelou a ele, mostrou quem ele realmente é, o Filho de Deus, o Salvador. E quando Jesus Cristo se revelou a ele, ele se prostrou e adorou Jesus. E isso nos mostra uma coisa, que é Jesus Cristo que vem até nós. É Ele que se revela a nós, irmãos. Porque todos nós, espiritualmente falando, nascemos na mesma condição deste homem. Cegos espiritualmente. Inimigos de Deus. E para que a glória de Deus se manifeste, Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio ao nosso encontro, veio ao seu encontro. E se revelou. E hoje nós cremos em quem Ele é. Irmão, se Jesus Cristo não fosse aquele homem, ele não ia crer, ele não ia acreditar. Mas como foi o próprio Senhor Jesus Cristo que se revelou a ele, ele creu, ele acreditou. E é exatamente por isso que hoje nós cremos no Senhor Jesus, porque foi Ele que se revelou, foi Ele que nos buscou, foi Ele que veio ao nosso encontro, nos deu vida, nos reviveu e nos mostrou quem Ele é. Nos mostrou que Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Jesus Cristo está se revelando a muitos, como Ele se revelou a esse cego. Como assim? Ele aparece e se revela? Não. Aqui está, irmãos. Jesus Cristo hoje se revela através da sua palavra. A única forma de conhecermos Jesus Cristo de verdade é através da sua palavra. E é Ele que vem até nós, o seu Santo Espírito que tira as escamas dos nossos olhos para que a gente possa vê-lo na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Se o Espírito Santo não tirar as escamas dos nossos olhos, você pode ler a Bíblia toda, mas você nunca vai ver Jesus Cristo nela. Como muitos aí, que estudam a palavra de Deus, mas nunca encontraram Jesus Cristo, porque os seus olhos não foram abertos, as escamas não caíram, eles ainda continuam cegos espiritualmente. Então, irmãos, se hoje nós cremos em Jesus, devemos dar glória a Deus, porque foi Ele que se revelou. Foi Deus que revelou Jesus Cristo no seu coração. Foi Ele que tirou as escamas dos nossos olhos. Devemos ser gratos. Não devemos ser soberbos, como muitos aí que falam, eu encontrei Jesus, eu busquei. Se eu não tivesse buscado, eu não seria salvo. Não, irmãos. Devemos ser humildes. Se hoje buscamos Jesus Cristo, foi porque primeiro Ele nos buscou, Ele se revelou a nós, Ele tirou as escamas dos nossos olhos, nós que éramos mortos espiritualmente, fomos revividos. A luz do mundo se revelou a nós. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo no capítulo 8, Ele fala, eu sou a luz do mundo. E no capítulo 9, na vida deste homem, Ele nos mostra o que a luz do mundo faz na vida daquele que andava em trevas. Traz a visão, transforma e o faz filho de Deus. O que era cego de nascença se tornou filho de Deus, porque Jesus Cristo se revelou a ele e ele passou a ver a luz do mundo. Ele passou a ter a vida eterna, porque ele creu no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus. Confie na obra dele. Confie no Salvador poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos salvou. Ele é a nossa luz. E foi Ele que veio nos buscar e nos resgatar. É maravilhoso. Maravilhoso. Irmãos, agradeço a todos por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.